Olá pessoal, estamos de volta aí falando a respeito de espelhos esféricos. Nós vamos agora colocar um objeto diante de um espelho esférico e vamos ver como é que vai ficar a imagem desse objeto, ok? Primeiramente o espelho côncavo. O espelho côncavo seria aquela que reflete a parte interna, né? Como se estivesse pegando uma colher olhando dentro da colher, ok? Vamos ver como é que a imagem se forma. Então aqui, ó, eu tenho aqui um espelho esférico, côncavo, né, os cabelinhos a parte de trás. Os elementos desse espelho são vértice, foco e centro, né? Eu vou colocar um objeto lá atrás, além do centro, né? Depois do centro aqui do espelho, ó. Quando eu colocar esse objeto aqui, essa setinha aqui é o objeto, né? Eu vou ver como é que vai ficar a imagem dele. Para isso, eu vou precisar de dois raios de luz que vão partir desse objeto, incidir no espelho e refletir. Eu preciso de dois raios de luz apenas. É lógico que dele vai partir infinitos raios de luz, né? Pode ser luz própria ou pode ser uma luz que ele refletiu, né? Mas enfim, uma luz dele. Beleza. Dois raios de luz eu preciso. Vou pegar dois raios de luz que vai sair da pontinha desse objeto. Lá da pontinha da seta aqui, ó. Esses dois raios de luz têm que bater lá no espelho, né? Bom, então eu vou usar aqueles raios de luz particulares que nós fizemos no último vídeo. Porque se eu pegar desses raios de luz, eu sei para onde ele vai refletir, né? Então, por exemplo, se eu pegar um raio de luz que passe pelo foco, todo raio de luz que incide no espelho esférico passando na direção do foco, ele tem que refletir paralelo ao eixo principal. Bom, então vamos fazer isso, né? Esse raio de luz que vai sair da pontinha aqui da seta, ele vai passar na direção do foco, ó, vai bater lá no espelho, né? Saiu daqui, bateu lá no espelho. Ele tem que refletir. Bateu, voltou, né? Ele volta paralelo ao eixo principal. Então ele tem que voltar aqui, ó. Mais ou menos, né, no zoiômetro aí, né? Ele vai voltar aqui, ó. Bateu, voltou. Só com esse raio de luz eu não sei como é que se forma a imagem. Eu preciso de pelo menos mais um raio de luz. Então eu vou pegar um raio de luz aqui que venha paralelo. Um raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal vai bater no espelho e esse raio de luz tem que voltar no foco. Professor, mas isso aí não é um raio de luz que nós estudamos no vídeo passado, não? Todo raio de luz que incide passando pelo foco volta paralelo. Bom, então se ele vier paralelo, ele volta passando pelo foco, na direção do foco. Então todo raio de luz que vem paralelo, incide paralelo no espelho, ele tem que refletir passando pelo foco. Ixi, tá torto aqui, né? Ele tem que passar pelo foco, ó. Refletiu aqui. Observe que esses dois raios de luz que saiu da setinha, eles se cruzam aqui na pontinha da seta, né? Onde os raios de luz refletidos cruzarem, também forma, só que agora a imagem desse objeto. Observe que esse raio refletido e esse raio refletido se cruzou aqui, se cruzaram, né? Aqui nesse ponto. Então aqui vai formar a imagem. Exatamente nesse ponto onde eles cruzaram, vai estar a pontinha da imagem desse objeto. E a pontinha então vai estar aqui. O pezinho dessa setinha está sobre o eixo principal. Então o pezinho da imagem também tem que estar no eixo principal, tem que estar aqui. Se o pezinho está aqui e a pontinha está aqui, significa então que a imagem vai estar nesse formato aqui, ó. Ou seja, de cabeça para baixo, né? Bom, então a imagem vai se formar aqui. Professor, mas espera aí. O espelho está aqui, o objeto está aqui. A imagem também está aqui na frente do espelho? Sim. Se você pegar uma colher então e olhar, a sua imagem não vai estar atrás do espelho. Essa imagem vai estar na frente do espelho. Se você estiver atrás do centro. Então se você estiver distante do espelho, né, atrás do centro, a sua imagem se forma na frente do espelho. Interessante isso aí, né? Na frente do espelho. Lembra que quando a imagem forma atrás do espelho, ela é virtual?
Pois é, a imagem que se forma na frente do espelho, ela é real, não é virtual. Ela se formou no cruzamento dos raios refletidos e não no prolongamento dos raios refletidos. Se a imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos, ela é real. Em outras palavras, na frente do espelho, né? Então uma característica importante aí, ó, a imagem é real e não virtual. Outra característica importante, essa imagem é invertida, né? Não é direita. O objeto está para cima, a imagem se formou de cabeça para baixo. Então se você estiver distante da colher, a sua imagem vai ficar invertida. É uma outra característica importante dela aí, né? Invertida. Então ela é real, invertida e essa imagem vai ficar menor do que o objeto. O objeto está grandão, a imagem está pequenininha. Então ela é real, invertida e menor do que o objeto. Essas são as características dessa imagem formada. E observe que a imagem está entre o centro e o foco. Tá? A imagem vai estar sempre entre o centro e o foco. Tranquilo? A segunda situação agora. Eu vou chegar a esse objeto mais perto do espelho, de forma que ele fique exatamente em cima do centro do espelho. Quando eu aproximo esse objeto e coloco exatamente em cima do centro, vamos ver como é que vai ficar a imagem agora. Ó. O objeto está aqui. Novamente eu preciso de dois raios de luz para sair desse objeto e ver onde eles vão se cruzar. Né? Então o raio de luz vai sair daqui, eu preciso de dois raios de luz. Eu vou pegar novamente um paralelo, que vai bater lá no espelho, né? Ele vai refletir onde? No foco. Então ele bate aqui e vem refletindo, passando pelo foco. Bom, vou alongar ele mais um pouquinho aqui. Passou aqui, né? Refletiu e vai chegar aqui. Beleza, eu preciso de mais um raio de luz. Novamente eu vou pegar um raio de luz que passa pelo foco. Todo raio de luz que incide passando pelo foco, tá meio tortinho aqui, né? Incidiu no foco. Ele tem que refletir paralelo ao eixo principal. Então ele tem que refletir aqui, ó. Também está bem certinho, não. Está no zoiômetro, né? Observe que esses dois raios de luz refletidos se cruzaram aqui, ó. Então aqui vai estar a pontinha da seta. Então a imagem dessa seta vai ficar aqui, ó. Desse formato, ok? Quais características dessa imagem? Novamente está na frente do espelho, né? Se formou no cruzamento dos raios refletidos. Portanto, é uma imagem também real. Observe que o objeto está para cima e a imagem está para baixo. Então ela é invertida em relação ao objeto. Outra característica, invertida, né? Outra característica dela. Só que agora o tamanho do objeto é o mesmo tamanho da imagem. Observe que ela se forma exatamente no centro também. Ó. O objeto está no centro, a imagem também vai estar no centro. Então ela tem o mesmo tamanho que tem esse objeto aqui. Ó. Então agora ela é de mesmo tamanho, né? Ou seja, essas são as características dessa imagem quando o objeto está exatamente em cima do centro. A imagem também vai estar em cima do centro. Vamos partir para a terceira situação agora. Vou chegar a esse objeto mais perto do espelho, de forma que ele fique entre o centro e o foco. Eu vou precisar de dois raios de luz para formar a imagem de novo. Vou pegar um raio de luz paralelo. Esse raio de luz reflete passando pelo foco, né? Então ele vai vir aqui, ó. Passa no foco e segue viagem, né? Beleza. Eu preciso de mais um raio de luz. Vou pegar um raio de luz que passa pelo foco, bate aqui no espelho, né? E ele tem que refletir paralelo ao eixo principal. Então ele vai refletir aqui, ó. Já ficou meio curtinho esse outro aqui, né? Esse veio aqui, esse veio aqui. Opa, se cruzaram, né? Se cruzaram exatamente nesse ponto aqui, ó. Deixa eu alongar o eixo principal aqui. Se cruzaram nesse ponto. Onde os raios de luz refletidos se cruzaram, lá vai formar a imagem. Então a imagem vai estar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Opa, tá de novo de cabeça para baixo, né? Invertida de novo. Ela continua na frente do espelho, no cruzamento dos raios refletidos,
portanto, continua sendo uma imagem real. Ela está de cabeça para baixo, portanto, ela continua sendo invertida, né? Invertida. Só que agora, ó, o objeto é pequenininho e a imagem está grandona, ó, né? Observe que a imagem está lá atrás do centro agora, né? É como se fosse isso aqui ao contrário, né? Aqui o objeto é grande e a imagem pequena. Agora o objeto é pequeno e a imagem é grande, né? Essa imagem é maior do que o objeto, né? Maior do que o objeto. Então, se o objeto estiver entre o centro e o foco, a imagem fica invertida, real e maior do que o objeto. E ela fica lá atrás. Então eu estou aqui, pega o colher, coloca pertinho aqui, a minha imagem vai se formar lá atrás de mim, né? Interessante isso aí. Você está olhando aqui, mas sua imagem está lá atrás, né? E de cabeça para baixo, invertida, né? Real, invertida e maior. Eu vou aproximar mais ainda esse objeto do espelho. Vou colocar em cima do foco agora. Novamente eu preciso de 2 raios de luz. Vou pegar um paralelo, bate no espelho e reflete no foco, né? Vem aqui, ó. Agora não tem jeito de passar no foco mais, né? Se eu passar um raio de luz no foco, ele não bate no espelho. Vou fazer o quê? Vou pegar um raio de luz agora incidindo no vértice. Se eu pegar um raio de luz incidindo no vértice, ele tem que voltar do outro lado do eixo principal com ângulos congruentes, ou seja, simétrico. Então ele vai voltar mais ou menos aqui, ó. Por aqui assim. Né? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Bom, então onde os raios de luz refletidos cruzarem, formam a imagem. Mas peraí, esse raio de luz não vai cruzar com esse, eles estão paralelos. Ó. Eles nunca vão se cruzar. Paralelo não se cruza, né? Se não se cruzam, não forma imagem. Ou seja, vai chegar um ponto que você olha na colher e não consegue ver imagem. A imagem desaparece. Significa que nesse momento você está exatamente no foco do espelho. Tá? Quando a sua imagem desaparece, você está no foco do espelho. Então nessa situação, não forma imagem. Tá? Não vai formar imagem nenhuma, inexistente essa imagem aí, ok? Então, essas 4 situações que vai acontecer, ainda tem mais uma situação. Eu vou pegar esse objeto agora e vou colocar entre o foco e o vértice desse espelho. Beleza? Então vou pegar esse objeto agora e colocar entre o foco e o vértice. Só que não dá aqui, né? Vai ficar para o próximo vídeo aí. Até daqui a pouco.